boa noite. E hoje foi dia de reunião para tentar definir estratégias e cumprir uma decisão de reintegração de posse das casas invadidas em Ribamar. A invasão dos imóveis aconteceu no fim do mês passado, no mês de março. O problema é que muitos beneficiários não assumiram as casas por não terem como pagar o imposto exigido. O resultado foi abrir espaço para os invasores. A reunião foi realizada na sede da Polícia Federal em São Luís e contou com a participação de representantes da Caixa Econômica Federal, Comissão de Moradia da OAB e Batalhão de Choque da Polícia Militar. O objetivo do encontro é discutir formas de como vai ser feita a reintegração de posse de 3.000 imóveis do residencial Nova Terra e também de mais 2 empreendimentos, o Nova Miritiua e o Sítio Natureza. Doutor, e quem ocupou esses imóveis de forma irregular vai ter que sair? Pela decisão da Justiça Federal, sim, já uma decisão liminar da Justiça Federal, decisões liminares, né? São 3 situações. A pedido da Caixa Econômica Federal, nós da OAB estamos nos colocando com uma instância de mediação, de negociação. Os imóveis fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Em São José de Ribamar, os beneficiados do programa são obrigados a pagar um pouco mais de R$ 1.000 referentes ao ITBI, Imposto de Transferência de Bens Imobiliários. O imóvel só é entregue depois que o imposto é pago pelo contemplado. A servente Ana Lúcia da Silva foi sorteada no empreendimento Nova Terra em São José de Ribamar. Ela contou com a ajuda das pessoas do local de trabalho para pagar R$ 1.109 de imposto e, mesmo assim, teve o móvel invadido e danificado. Assim, quando eu fui querer me mudar para minha casa, eu encontrei esses invasores lá. Primeiro saiu numa boa. Aí então voltei para a minha casa para pegar, ajeitar, arrumar o que ele tinha bagunçado. E quando eu cheguei lá tinha outra invasora. E ela não quis sair? Não quis sair, disse que só com a ordem judicial. Os 3 empreendimentos juntos somam 3.340 unidades que foram ocupadas de forma irregular nos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. A reintegração de posse deverá acontecer nos próximos 30 dias. A reintegração de posse foi determinada pelo juiz federal José do Vale Madeira na última terça-feira. A gente não tem ainda data exatamente, porque a ideia é que seja um processo. Primeiro informando, dando publicidade à decisão, às decisões. Num segundo momento notificando as pessoas que permanecerem e, por fim, se for o caso, realmente tendo algum tipo de ação realmente para a retirada das pessoas. E a irmã do presidente do Conselho Regional de Medicina, Abdon Murá, levou um tiro no rosto durante uma caminhada na Lagoa da Jansen. Lina Murá foi abordada por 3 homens armados na noite de ontem. Ela acabou tendo uma reação de susto, o que fez com um dos assaltantes atirasse. A vítima falava ao telefone com o filho quando levou o tiro no rosto. A vítima foi internada no hospital UDI e seu quadro é estável. E nos últimos dias, o consumidor foi surpreendido com a informação da venda de água mineral de forma irregular. O problema é que a água vendida pela empresa Florata foi apontada por um teste como imprópria para o consumo, o que abriu a necessidade de realizar vistorias pela Vigilância Sanitária. Uma nova fiscalização vai ser realizada na Florata, que garantiu ter regularizado a situação. Já na Mar Doce, uma vistoria foi feita e é aguardado um laudo. Hoje foi a vez da empresa Lençóis Maranhenses. A equipe foi proibida de entrar no local. O que se espera com as fiscalizações é que a regularização da qualidade da água vendida aconteça em São Luís. De acordo com o chefe de produtos da Vigilância Sanitária, Raimundo Nonato, as fiscalizações nas distribuidoras de água mineral comercializadas em São Luís acontecem todos os anos e só foram antecipadas por causa da pesquisa realizada pela UFMA, que constatou que a água mineral Florata estava imprópria para o consumo. Esse tipo de trabalho que foi realizado por essa entidade, nós não reconhecemos quem é a entidade, não sabemos que mecanismo ela utilizou para fazer a coleta dessas águas, dessas fontes mineradoras, que não foi só da Florata, ela coletou da Lençóis Maranhenses, da Mar Doce e da Florata também. Então, nós não sabemos que mecanismo ela utilizou e como foi os procedimentos. Durante a inspeção que resultou na interdição da distribuidora Florata, foi verificado que alguns equipamentos estavam descalibrados e, por isso, não havia como conferir a qualidade da limpeza dos garrafões. Como toda e qualquer fonte mineradora de água, eles passam por alguns critérios para receber esses garrafões. É feita uma inspeção visual, onde é verificado o cheiro, verificar a consistência dos garrafões, apresentações dos garrafões, onde são retiradas
os rótulos dos garrafões, então é feita uma pré-lavagem desses garrafões. A falta de documentos e relatórios que comprovem o monitoramento no processo de higienização dos garrafões também foi um dos motivos da interdição da Florata. Outras distribuidoras também passam pela inspeção da Vigilância Sanitária, que pretende garantir a qualidade da água comercializada em São Luís. E no próximo bloco, a situação dos servidores da Câmara de São Luís ainda gera polêmica. Na Assembleia, governo e oposição discutem sobre os 100 dias da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Eu volto já já. Estamos de volta e agora com o nosso giro de notícias sobre os bastidores da política no Maranhão. E a Justiça ainda não concluiu o processo que investiga a morte de Marcelo Dino, filho do presidente da Embratur, Flávio Dino. Marcelo morreu em fevereiro do ano passado, após uma forte crise de asma no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Na última terça-feira, o juiz Walter André Bueno decidiu voltar a ação à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O Ministério Público já havia pedido o arquivamento do caso no mês passado, por entender que a médica e a enfermeira que atenderam o estudante adotaram os procedimentos corretos. Agora cabe aos procuradores a decisão de seguir com a denúncia ou arquivar de vez o caso. Na Câmara de São Luís, a discussão desta quinta-feira girou em torno da situação irregular dos servidores da casa. Já na Assembleia, o embate entre governo e oposição se deu por conta dos 100 dias de gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Confira na reportagem de Joelson Braga. Olá, boa noite. A situação dos funcionários na Câmara Municipal de São Luís ainda gera muitas dúvidas, a ponto do Tribunal de Contas do Estado emitir uma recomendação ao presidente do Parlamento, Ludovicense, orientando a forma de como deverá agir no caso de efetivação de servidores. Acompanhe a matéria. O vereador e presidente da Câmara Municipal, Isaías Pereirinha, passou 60 dias afastado da Casa Parlamentar. Ao voltar ao cargo, anunciou a efetivação de 280 servidores no primeiro semestre deste ano e mais 500 funcionários no segundo semestre. Mas para a procuradora do Ministério Público de Contas, Flávia Gonzalez, muitos trabalhadores estão em situação irregular e a efetivação fere princípios constitucionais. Nós consideramos um fato grave, porque desde a Constituição Federal de 88, a Câmara Municipal nunca realizou concurso e tem, ao longo desses anos, efetuado contratações de pessoas para ocupar cargos a título de serviços prestados e outros tipos de contratações que são ilegais. A Câmara de São Luís é uma das mais antigas casas legislativas do país, mas em toda a história nunca realizou um concurso público. E o quadro funcional está repleto de trabalhadores na situação de serviço prestado. Segundo a procuradora, hoje a distribuição está desta forma. Serviço prestado, 1.400 pessoas. Contratados, 117. Destes, apenas 4 são antes da Constituição de 1988. Estatutários, 534. Nem todos são antes da Constituição. A procuradora disse ainda que a PEC que o presidente do Parlamento Municipal aguarda a aprovação para efetivar os funcionários é totalmente inconstitucional e há muito tempo tramita em Brasília. E destacou as sanções que o gestor público poderá incorrer caso desrespeite as regras de acesso à carreira pública. Na verdade, nós estamos aguardando, já é uma expectativa de muito tempo que o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Estadual tem sobre a implantação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Câmara, porque essa é uma realidade ainda inexistente no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Vai ser colocado como irregularidade, vai levar a multa, pagamento de multa, e outras sanções também pode ser representado caso não cumpra a recomendação do Ministério Público. Já aqui na Assembleia Legislativa, a sessão girou em torno dos 100 dias da gestão Edivaldo Holanda Júnior, com direito a um embate particular entre o deputado Rubens Pereira Júnior
e o deputado Neto Evangelista. Poucos deputados compareceram à sessão desta quinta-feira e a costumeira discussão governo-oposição hoje voltou a acontecer, mas centrada nos 100 dias da gestão Edivaldo Holanda Júnior. O deputado Neto Evangelista listou inúmeras promessas do atual gestor municipal que ainda não foram cumpridas. Imediatamente, o deputado Rubens Pereira Júnior saiu em defesa de Edivaldo Holanda Júnior. Na verdade, mais do que ações, nós devemos analisar em um prazo tão curto, nós temos que analisar a marca da gestão. E a marca da gestão Edivaldo Holanda Júnior é um governo moderno e eficiente, que institui metas para cobrar de todos os secretários. É um governo transparente, nós podemos perceber isso, por exemplo, agora que já há o Diário Oficial do município na internet, e é um governo presente e democrático. Durante a sessão, outros deputados defenderam Edivaldo Holanda Júnior. Foram os casos de Otelino Neto e Bira do Pindaré. Mas para Neto Evangelista, o maior pecado do atual prefeito é prometer em demasia e diz que até aliados políticos estão cobrando ações da prefeitura. Algumas pessoas perguntam, mas deputado, 100 dias não é pouco? Olha, 100 dias é o prazo normal que se dá para um prefeito poder conhecer a administração para poder começar a tocar os trabalhos. Essa é uma realidade. Se o prefeito Edivaldo Júnior não tivesse prometido tanta coisa para o primeiro dia de governo, hoje eu acho que nenhum de nós estaremos aqui fazendo essa cobrança tão exacerbada para o prefeito. Agora, nos próximos dias, o tema educação deverá esquentar os discursos aqui na Assembleia Legislativa. Isso porque já tem deputado falando em greve dos professores da rede estadual de ensino. Falta apenas decidir o dia em que os profissionais irão cruzar os braços. Eu volto com você. E o presidente da Câmara de São Luís, Isaías Pereirinha, falou sobre a manifestação do Ministério Público de que é inconstitucional efetivar servidores sem concurso. Pereirinha disse que foi mal interpretado pelo Ministério Público, que teria se baseado em informações equivocadas da imprensa. O vereador aguarda a aprovação de uma PEC que tramita no Congresso Nacional, que pode tornar efetivo o funcionário com mais de 10 anos de serviço público sem necessidade de concurso. Caso a PEC não seja aprovada, Pereirinha se comprometeu em começar os trabalhos para realizar um concurso para a Câmara de São Luís. E as movimentações políticas para as eleições de 2014 estão a pleno vapor no Maranhão. Nomes de pré-candidatos ao governo do estado e possíveis alianças entre partidos agitam os bastidores da política maranhense, pouco mais de um ano antes das próximas eleições. Na busca pelo voto que irá assegurar o comando do estado a partir de janeiro de 2015, os prováveis candidatos terão um longo caminho pela frente. O primeiro passo começa a ser dado com as articulações. Até agora, vários cenários estão montados e tudo ainda é possível. Mas uma certeza pode ser visualizada. Pela oposição, Flávio Dino será o candidato. E para ele, a campanha já começou com o famoso Diálogos pelo Maranhão. Eu acho normal, natural, que haja várias lideranças que procurem ser, nesse momento, porta-vozes do sentimento de mudança. O que é muito importante é nós termos essa perspectiva de que não é possível continuar o Maranhão no caminho errado, no caminho da injustiça social. E nós estamos juntos nessa articulação para que antes da eleição nós tenhamos a força, a mobilização necessária para construir um projeto eleitoral que mude a realidade, que seja vitorioso. Os encontros promovidos por Dino têm atraído a atenção da classe política e um grupo de apoio com integrantes de outros partidos vem participando da jornada encabeçada pelo comunista, como é o caso do deputado Bira do Pindaré, que mesmo sendo do PT, partido que dá sustentação ao governo Rosiana Sarney, engrossa as fileiras dos diálogos pelo Maranhão. Eu acredito que a oposição vai estar unida em 2014. Eu acho que toda a movimentação que existe agora no campo das oposições é uma movimentação legítima para se construir entendimentos que permita essa conjugação de forças. Mas eu acredito que vai estar, até por uma determinação da própria sociedade, a população quer isso, deseja isso, e por essa razão é inevitável, ao meu ver, que as oposições se unam, talvez pela primeira vez na história das sucessivas disputas eleitorais aqui no estado do Maranhão. O jogo está apenas começando e as coisas começam a se desenhar, mas eu acredito que, no final das contas, nós vamos ter uma eleição polarizada entre uma candidatura das oposições, que eu acredito que vai ser do presidente da Embratur, Flávio Dino, e uma candidatura do governo, que aí nós não sabemos exatamente quem vai ser, se o Luiz Fernando, se o
o senador Edson Lobão, mas certamente eles vão escolher alguém para se candidatar. E o embate vai ser entre essas duas candidaturas. A presença do petista também é justificada pelos aliados de Flávio Dino. O vereador professor Lisboa diz que o momento é de pensar na alternância de poder no Maranhão, o que representa um avanço no alcance da democracia. A presença de figuras de grande expressão da resistência petista demonstra que a tendência é caminhar para os mesmos projetos e propósitos. Se é que há ou houve alguma divergência, são postas de lado, quando o interesse do povo, que é o maior de todos os interesses, é colocado em primeiro lugar. A meu entender, o Maranhão está descortinando aí um momento único em sua história. Restando ainda um ano, os deputados que ocupam estas cadeiras aqui no plenário têm um olhar voltado para 2014 e as articulações já começaram. É o caso da deputada Elisiane Gama. Ela está em peregrinação política pelo interior do estado, tentando viabilizar a candidatura ao governo do Maranhão. Questionada se não estaria em desvantagem na disputa por enfrentar o candidato apoiado pela máquina do governo do estado e, do outro lado, por um aliado do prefeito da capital, ela disse que tem um parceiro forte. A gente sai com o apoio do povo, né? Com o apoio da cidade, com o apoio dos seres humanos, com o apoio do Estado do Maranhão como um todo. Eu acho que esse é o grande apoio que a gente precisa ter. Foi assim durante toda a nossa luta de construção social como parlamentar nesta casa, centrada não em máquinas, centrada não em forças partidárias, mas, acima de tudo, em forças sociais, em forças que envolvem o ser humano. E é com essa mesma força que nós temos trabalhado nosso mandato nesta casa que a gente vai estar trabalhando o processo eleitoral de 2014. O candidato do governo do estado ainda é uma incógnita. Apesar da governadora Rosiana Sarney andar com o secretário de Infraestrutura Luiz Fernando a tiracolo em suas andanças pelo Maranhão, na tentativa de apresentá-lo ao povo. Outras correntes acreditam que o senador e ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, poderá ser o candidato por ter mais musculatura política. O senador Lobão Filho já garantiu que o pai somente não será candidato se não quiser. A indecisão pode ser um sinal de que o governo ainda tem dúvidas em quem será o candidato ideal para substituir Rosiana. Mas, por outro lado, por se tratar de um jogo, pode ser uma estratégia para surpreender os adversários. E os comentários sobre a movimentação política, já pensando nas eleições, são do jornalista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Faltam 18 meses para as eleições de 2014 e a campanha, para quem está de fora, parece até que já começou. Dentro da Assembleia Legislativa, o debate esquentou e cada semana vai aumentando a temperatura. Lá se discute exatamente essa questão da polarização entre o ex-deputado Flávio Dino e um candidato do governo que não se sabe definitivamente se será o secretário da Infraestrutura, Luiz Fernando, ou se será o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. Existe um paradoxo dentro da própria oposição maranhense. A oposição não sabe, e nem quem está fora da oposição, quais são esses limites de ser oposição e de ser governo no Maranhão. Governo que eu digo é governo estadual e governo municipal. O prefeito Edivaldo Holanda e todo o grupo que apoia, que o apoiou e continua apoiando, chama o outro lado de governo e se considera oposição. Mas é uma oposição que também está no governo. E aí começa exatamente uma situação complicada para o entendimento do eleitor. Os deputados travam uma batalha ferrenha diariamente na Assembleia Legislativa. Basta ter uma sessão, lá estão eles diariamente no confronto de ideias e defendendo as suas posições em relação a quem apoia o grupo da governadora e quem apoia o grupo que está na Prefeitura de São Luís. O certo é que o prefeito não fala conversa, nem em termos institucionais, com a governadora e a situação vai sendo levada assim de uma maneira totalmente imprevisível sobre o que vai acontecer dentro desses 18 meses. O senador Lobão Filho botou lenha na fogueira. Disse esta semana que o pai dele é candidato porque fez um acordo com o grupo
ao que pertence do PMDB de sair candidato. O deputado dizendo que ele seria o candidato em 2014. O deputado Roberto Costa, que é líder do PMDB e líder também da base governista na Assembleia Legislativa, diz que não, que o candidato do Grupo Sarney é Luiz Fernando Silva, o mesmo nome que Rosiana tem potencializado nas últimas semanas, andando pelo interior, fazendo reuniões em São Luís e discutindo o governo, mas todo mundo sabendo que por trás dessa discussão existe a discussão que está mais à frente, que é a eleição de 2014. Daniela. Obrigada, Borges. E a seguir, centro de zoonose sucateada e ainda a bagunça dos terminais de integração, vendedores ambulantes assumem o local sem nenhum tipo de fiscalização. E eu volto já. O Centro de Controle de Zoonoses está com a estrutura completamente comprometida. O atual diretor fala até em sucateamento, situação que você já viu há alguns meses aqui na TV Guará. A falta de manutenção gera vários problemas no Centro de Controle. No ano passado, 2 pessoas morreram infectadas pela raiva no estado. Uma das vítimas era um morador de São José de Ribamar. Antes desse caso, não se ouvia falar de raiva humana há 3 décadas na Grande São Luís. Houve também notificações de raiva canina em 2012 na capital. Antes só foram registradas ocorrências em 2001. A situação do Centro de Controle de Zoonoses talvez explique o ressurgimento de raiva canina e humana na região metropolitana de São Luís. João Batista Pires foi diretor do CCZ entre os anos de 1997 e 2009. Ele retornou à direção da entidade no início deste ano. Ficou surpreso. Diz que o centro sofreu um sucateamento progressivo nos últimos anos. Uma das funções do Centro de Controle de Zoonoses é a captura e o sacrifício de animais encontrados soltos na rua. Em 2012, uma ONG denunciou maus tratos aos bichos e falta de higiene no canil. A Justiça determinou a proibição dos serviços de captura e sacrifícios. O diretor do centro calcula que os prejuízos foram enormes para a saúde pública. Nós não podemos pegar um animal, nós podemos trazer um animal lá da casa do proprietário e aqui para o centro para a gente observar ele os 10 dias para raiva. Certo? Nós estamos acompanhando esses animais e estamos acompanhando eles na residência das pessoas. 105 mil doses de vacina antirrábica estão armazenadas no Centro de Controle de Zoonoses. No próximo sábado, vai haver uma grande campanha de vacinação de cães e gatos em São Luís. Com essa campanha que a gente vai fazer agora, nós precisamos que a população leve esses animais para vacinar agora, dia 13. Estamos colocando 105 mil doses de vacina nos postos de vacinação. São 270 postos de vacinação com 736 pessoas para fazer essa vacinação. E agora vamos falar sobre a situação dos terminais de integração de São Luís. Os vendedores ambulantes simplesmente tomaram conta dos locais. Para muitos, essa foi a única saída para o desemprego, uma forma mesmo que irregular, mas a única para ganhar dinheiro. O local mais parece uma feira. Aqui, os vendedores ambulantes oferecem de tudo: bolsas, lanches, CDs, DVDs, revistas e outros objetos. Estamos no terminal do bairro Coab, em São Luís, um dos pontos da cidade transformado em camelódromo pelos ambulantes. E se do lado de dentro falta espaço, na entrada mesmo eles se organizam para oferecer os produtos. Quem trabalha aqui conta que é uma forma de sair do desemprego. Este ambulante diz que chega às 5 horas da manhã todos os dias e é da venda de revistas que ele tira o sustento da família e que não tem outra opção. Desemprego, né? É muito grande aí. No São Cristóvão, a cena é a mesma. Ambulantes ocupam calçadas inteiras dentro e fora do terminal para oferecer as mercadorias. Dá até para armar barracas nas grades do terminal para escapar da chuva e do sol sem ser incomodado por fiscais. Em 2011, uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Ministério Público, Guarda Municipal e Polícia Militar retirou dos terminais de integração de São Luís centenas de vendedores ambulantes. 2 anos depois, o que dá para perceber é que a situação continua a mesma.
Nos 5 terminais de integração da capital maranhense, circulam aproximadamente 550 mil pessoas todos os dias, segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E quem frequenta esses locais diz não se incomodar com a presença dos vendedores ambulantes. Eu acho que é uma maneira deles sobreviver, né? Que não tem emprego para todos. Aí para não ficar, eles acham melhor vender para que está mais próximo das pessoas. A senhora não se sente incomodada, né? Não, nem um pouco. Veja a seguir uma matéria sobre a importância da Defensoria Pública, o órgão que presta assistência jurídica gratuita ao cidadão. Eu volto em instantes. Você sabia que você tem direito à assistência jurídica gratuita? Pois é, o serviço é prestado pela Defensoria Pública, órgão fundamental para a garantia dos direitos do cidadão. A Constituição Federal diz que todo brasileiro ou estrangeiro possui o direito fundamental de acesso à justiça, mesmo que não tenha condições financeiras para pagar um advogado particular. Nesses casos, o Estado tem o dever de garantir assistência jurídica gratuita. Essa é a função da Defensoria Pública do Estado. Por que a senhora procurou o serviço da Defensoria Pública? Então, porque eu estava querendo uma orientação sobre o meu caso, aí eu fui em outro estabelecimento e me informaram que aqui que eu tinha que vir para me conversar com um advogado para me dar orientação do que eu estava querendo. Todos os dias, dezenas de pessoas procuram serviços da Defensoria. Situada na Praia Grande, a Defensoria Pública do Estado atende quem ganha até 3 salários mínimos ou até quem recebe vencimentos maiores, mas está endividado ou com a renda comprometida. É um trabalho que é jurídico, que pode ser de orientação, se a pessoa tem alguma dúvida, pode ser ingressando com uma ação judicial ou muitas vezes numa tentativa de resolver aquele litígio extrajudicialmente. Os defensores públicos são os profissionais que proporcionam assistência jurídica. Embora seja um funcionário público aprovado em concurso, o defensor possui independência para atuar na defesa do cidadão, inclusive em ações na justiça contra o próprio Estado. Na Praia Grande, há o Núcleo Especializado de Atendimento da Família e Registro Público. Também o Núcleo de Atendimento Civil, Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Núcleo de Atuação Forense nas Varas da Família, Núcleo do Tribunal do Júri, Núcleo da Execução Penal, Núcleo de Defesa do Idoso, da Pessoa com Deficiência e da Saúde, Núcleo de Moradia e Defesa Fundiária e ainda o Núcleo de Defesa da Mulher. A pessoa deve procurar pessoalmente a instituição, ou aqui na capital, ou nos nossos núcleos no interior do Estado, porque nós temos intensificado esse trabalho de interiorização. Nós já temos hoje 18 núcleos no interior do Estado, contando com a sede. E até o próximo mês, a Fundação da Memória Republicana Brasileira vai realizar uma exposição da vida literária do político e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, José Sarney. Além da mostra, ciclos de palestras vão destacar outros escritores e intelectuais maranhenses. O primeiro seminário literário homenageia o imortal da Academia Brasileira de Letras e patrono da Fundação Memória Republicana Brasileira, José Sarney, que completa 83 anos no dia 24 deste mês. A mostra apresenta, por meio de peças dos 4 acervos da Fundação, um panorama da trajetória literária do escritor maranhense, que vai da exposição de exemplares de livros publicados pelo autor até a exibição de vídeo com imagens de encontros do homenageado com importantes nomes da literatura mundial. Então, a nossa intenção aqui é homenageá-lo, porque ele é o patrono da Fundação da Memória Republicana Brasileira, mas especialmente chamar a atenção. O governo do Estado abraça essa causa e esperar que as outras universidades, escolas municipais e as privadas abracem também essa causa. Segundo a presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira, o evento tem como objetivo incentivar o estudo e incentivar também projetos de natureza cultural. E contribuam para que esse lugar de destaque ele permaneça. Nós continuamos conhecidos como Atenas brasileira. Confira agora o que acontece amanhã. Secretários municipais de saúde se encontram amanhã no auditório da Casa do Trabalhador, no Calhau, para discutir sobre o Congresso de Secretários Municipais do Norte e Nordeste. O evento está marcado para as 10 da manhã.
Amanhã acontece a divulgação do resultado da pesquisa de preços da cesta básica. Também amanhã uma simulação de acidentes no Porto do Itaqui a partir das 10 horas. A edição de hoje fica por aqui. Fique agora com Ana Tereza, o Esporte Guarani. TV Guará, diferente por natureza.